Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No bairro chique de Pacific Heights, o restaurante Momento brilha como uma joia discreta. Aninhado atrás de uma fachada de refinamento minimalista, era o santuário da alta sociedade de São Francisco. Banqueiros, artistas renomados, políticos influentes. Todos vinham aqui em busca não apenas da culinária, mas também da privacidade oferecida pela iluminação suave, alcovas à prova de som e uma equipe treinada em elegância invisível. Naquela noite, em uma das mesas mais populares, uma mesa redonda de madeira clara perto da janela saliente com vista para a cidade, Grace e Ethan Calovai jantou à luz de um castiçal. Ethan, em um terno de linho preto sob medida, exibia seu ar habitual de conquistador discreto. Seu olhar, de um azul metálico, nunca abandonava completamente o ambiente. Ele observava, ele avaliava, ele controlava. Graça a ela irradiava uma calma quase sobrenatural. Seu vestido cor de marfim moldava-se à sua figura sem ostentação. Seu colar de pérolas do Tahiti, herdado da mãe, parecia flutuar em torno de seu pescoço esguio. Ela ria baixinho, às vezes apoiando a mão na de Ethan. Era deles 15º aniversário de casamento. E tudo parecia perfeito. O garçom, usando luvas brancas, trouxe o prato principal, uma dupla de garopa e vieiras coberta com uma emulsão cítrica. Ethan ergueu o copo. 15 anos, Grace. Construímos tudo. E o melhor ainda está por vir. Ela sorriu, mas naquele momento algo brilhou em seus olhos. Ela levou o garfo aos lábios, mastigou lentamente, então suas feições congelaram. Ela colocou a mão no peito, seus olhos se arregalaram de terror, como se um fogo invisível a estivesse invadindo por dentro. Então ela desmaiou. A queda de sua cadeira no chão de mármore soou como uma detonação. As conversas cessaram, os copos pararam de tilintar. Ethan sai da fiança. Graça. Ele se jogou de joelhos, sacudindo a esposa e gritando o nome dela. Uma toalha de mesa branca encharcada de vinho derramado e um medo repentino. Um médico presente no quarto, um cardiologista à paisana, correu para aplicar RCP. Ele sentiu seu pulso, tentou fazer respiração boca a boca e então olhou brevemente para Ethan com o que só homens familiarizados com a morte conseguem expressar. Uma dúvida terrível. Alguns momentos depois, a ajuda chegou. 2 paramédicos uniformizados assumiram o controle, mas já era tarde demais. Ela não está respirando, disse um deles. Sem pulso. Pupilas fixas. Vamos transportá-la. No Hospital Memorial St. Jude, o caos do pronto-socorro foi brevemente suspenso pela chegada de Grace Calovai. O doutora Mônica Rives, uma médica experiente do pronto-socorro, assumiu o caso. Ela era uma mulher meticulosa e de olhar aguçado. Ao se aproximar do corpo, imediatamente sentiu que algo estava errado. A pele de Grace tinha uma tonalidade ligeiramente azulada, quase cinza. Seus lábios estavam ligeiramente tingidos de roxo e um cheiro sutil, quase doce e metálico, flutuava em volta de sua boca. Mônica fechou os olhos por um segundo. Aquele cheiro. Ela conhecia. Cianeto, ela sussurrou. Ela imediatamente solicitou uma análise toxicológica completa. O corpo foi preparado para transferência para o Centro Forense do Condado. Muitos elementos não se encaixavam em um simples ataque cardíaco. Na manhã seguinte, Tenente Darren Cole, veterano da Brigada Criminosa, entrou no consultório do médico legista. Grisalho, com o rosto marcado por 2 décadas de cenas de crime e mentiras bem disfarçadas, ele tinha visto muitos assassinatos disfarçados de acidentes. Quando ele ouviu o nome Calovai, ele franziu a testa. Ele conhecia Ethan de reputação. Um homem cuja imagem pública era uma obra-prima do controle da mídia, mas cujas relações obscuras, negócios em paraísos fiscais e parceiros que adoeceram misteriosamente despertaram suspeitas que nenhuma prova jamais confirmou. Diante do relatório preliminar, Cole fez uma pergunta simples. Cianeto, acidente ou intenção? O legista não respondeu de imediato. Levantou a cabeça com um olhar sério. Não há dúvida. A dose foi enorme. Instantânea. E acima de tudo, misturado com uma emulsão de limão ácido máscara o amargor do veneno. Cole anotou em seu caderno. O restaurante. O prato. O garçom. E Ethan, sentado do outro lado da mesa, que tinha comido o mesmo prato, mas não o mesmo prato. 3 dias após a tragédia, os resultados toxicológicos voltaram, frios e irrevogáveis. Grace Calovai foi de fato envenenada com cianeto. Mas não era uma intoxicação grave. A dose foi calculada para o miligrama mais próximo, sutil o suficiente para passar despercebido pelo olfato de um paladar destreinado.
mas poderoso o suficiente para causar morte quase instantânea. Trabalho de precisão, de um profissional, ou de um ente querido que dedicou um tempo para estudar. O laboratório confirmou um dado essencial. Apenas o prato de Grace estava contaminado. Ethan comera o mesmo prato, no mesmo cômodo, na mesma mesa. Mas não havia nada em sua comida. Alguém a queria morta. Só ela. Foi quando o tenente Darren Cole entendeu que não estava investigando um acidente ou mera vingança. Ele estava lidando com um crime direcionado, envolto em uma densa teia de privilégios, segredos e traições. A pergunta tornou-se inevitável. Quem queria Grace Calloway morta? Ethan Calloway, o marido enlutado, magnata imobiliário. À primeira vista, ele personificava a imagem de um viúvo devastado. Chorava em coletivas de imprensa com a voz embargada, referindo-se a Grace como o amor da sua vida. Mas Cole estava se escondendo atrás da fachada. Muito rapidamente, as finanças do casal revelaram rachaduras preocupantes, investimentos arriscados em Xangai, parcerias offshore duvidosas, dívidas bancárias escondidas por engenharia financeira inteligente. Pior ainda, rumores de tensão no casal estavam começando a surgir. Uma governanta relatou gritos a portas fechadas. Uma vizinha relatou noites em que Grace dormia sozinha no quarto de hóspedes. E então veio o legado. Se Grace morresse, Ethan herdaria tudo. Ativos, obras de arte, ações em empresas de fachada. Dinheiro de novo. 2. Amanda Blake, chefe executiva do restaurante Elan. Brilhante, meticulosa e respeitada no mundo culinário, ela administrava sua cozinha como um general lidera um exército. Mas Amanda tinha um passado complexo. 3 anos antes, seu irmão, David Blake, havia investido tudo o que possuía em um projeto imobiliário iniciado por Ethan Calloway. Quando o projeto fracassou, Ethan desistiu bem a tempo. David, por outro lado, perdeu tudo. Ele cometeu suicídio alguns meses depois. Desde então, Amanda permaneceu profissionalmente em silêncio. Mas uma garçonete afirmou tê-la ouvido dizer uma vez, referindo-se a Calloway: pessoas como ele matam com contratos. Eu prefiro fogo. Fogo. Ou veneno. 3. Jason Hove, mordomo dos Calloway por 10 anos. Um homem silencioso, quase invisível nos amplos espaços abertos da Vila Calloway. Sua lealdade parece inabalável. Mas os investigadores descobriram uma transferência anormal de $50 mil em sua conta pessoal. Fez no dia anterior à morte de Grace. A origem era obscura, mas o circuito financeiro levou a uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman, uma das que Ethan havia fundado. Questionado, Jason se perdeu em suas explicações. Falou de um reembolso de um serviço anterior, e depois ficou em silêncio. 4. Meredith Shaw, melhor amiga de Grace, brilhante advogada empresarial. As duas mulheres se conheciam desde a faculdade. Meredith era inteligente e leal, e solteira há muito tempo. Mas um detalhe ressurgiu: fotos de 10 anos atrás, mostrando Meredith e Ethan muito próximos. O segredo estava bem guardado. Até recentemente. No diário de Grace, encontrado em seu escritório, ela escreveu em preto e branco: eu sei, eu os vi. Ela acha que eu não vejo nada. Ethan nega, claro, mas meu coração já sabe. E algumas páginas adiante, se quiserem me silenciar, darão um jeito. Ethan é capaz de qualquer coisa. Enquanto procurava na casa de Calloway, Darren Cole descobriu um elemento perturbador: uma câmera de vigilância cobrindo o escritório particular de Grace. Tinha sido desativado manualmente, um dia antes de sua morte. Não foi um bug. Não foi uma falha. Foi um ato deliberado. Alguém tinha acessado seu escritório. Foi aqui que Grace se manteve um diário manuscrito, cuidadosamente guardado em uma gaveta trancada. Este diário relatava seu crescente isolamento, suas dúvidas, seus medos, suas suspeitas em relação a Ethan, que ela disse ser distante, manipulador e às vezes cruel. Mas acima de tudo, ela tomou uma precaução incrível. Uma semana antes de sua morte, convencida de que alguém queria envenená-la, ela tinha reserve uma amostra do seu jantar em um pequeno saco plástico lacrado e datado. Esta amostra, encontrada em seu escritório, já continha traços de cianeto. Darren Cole preso Ethan Calloway sob as câmeras. O escândalo explodiu na mídia. Ethan negou tudo, proclamando sua dor, chegando a acusar Meredith Shaw e Amanda Blake. Mas as evidências estavam lá: os pagamentos a Jason Hove, as câmeras desligadas, o veneno comprado online com um nome falso que poderia ser rastreado até uma de suas empresas offshore. Mas uma reviravolta final atingiu a todos. Durante o julgamento, Jason Hove admitiu que foi ele quem despejou o cianeto. Mas ele não agiu por dinheiro. Ele chorou no tribunal e confessou: ela ia revelar os segredos de Ethan.
Coisas muito piores do que traição. Ela tinha encontrado arquivos sobre projetos imobiliários ilegais, despejos forçados. Ela ia denunciá-lo. Ele me implorou para agir. Pensei que a estava silenciando para salvar a fundação, o império. Eu estava errado. A Fundação Gracie Kalovay, que seu marido usou para sua imagem, foi assumida por Meredith Shaw, que decidiu restaurá-la ao seu verdadeiro propósito: defender vítimas de ganância e corrupção. Ethan Kalovay foi condenado a 25 anos de prisão por cumplicidade em homicídio e fraude qualificada. Jason Hove, com circunstâncias atenuantes, recebeu uma pena mais leve, mas a cumpriu em silêncio, consumido pelo remorso. A memória de Gracie, no entanto, permaneceu viva. Seu diário foi publicado sob o título A Verdade nas Sombras e se tornou um símbolo de coragem silenciosa, dignidade diante da manipulação e a luz que uma mulher pode trazer a um mundo de aparências enganosas. Após a morte de Gracie, Meredith Shaw não era mais a mesma. Uma advogada brilhante, sempre firme em suas convicções, ela havia perdido sua melhor amiga, e talvez a única pessoa que realmente a entendia. O que mais a assombrava não era o caso anterior com Ethan, do qual ela se arrependia, mas o fato de que Gracie sabia e nunca julgou. Quando os diários de Gracie foram revelados, Meredith descobriu o quão sozinha, ameaçada e cercada de mentiras sua amiga se sentirá. Ela decidiu fazer o que Gracie não conseguirá: trazer Ethan Kalovay cara a cara com o rosto descoberto. Ela se tornou parte civil no julgamento e ofereceu um testemunho que ninguém esperava. O Tribunal Federal de São Francisco sediou um julgamento de alto nível. O povo contra Ethan Kalovay, acusado de cumplicidade em assassinato, obstrução da justiça e peculato por meio de suas empresas de fachada. O promotor, Jordan Ellis, um jovem perspicaz e determinado, apresentou um caso sólido. O motivo: Ethan perderia tudo se Gracie falasse. O meio: Jason Hove, seu fiel executor. A oportunidade: um jantar perfeito para disfarçar um crime perfeito. Mas a defesa, assegurada por Ricardo Mendes, um advogado de alto escalão, tentou minar a credibilidade das testemunhas, especialmente a de Meredith. Você estava tendo um caso com o Sr. Kalovay. Podemos realmente acreditar que seu depoimento é neutro? Meredith, ereta em seu terno cinza escuro, com o olhar ardendo de honestidade, respondeu sem rodeios. Eu cometi um erro uma vez, mas estou aqui por outra verdade. Não por mim, pela Gracie. Ela era minha irmã de alma. Ela me perdoou antes mesmo que eu merecesse. O testemunho de Jason Hove foi decisivo. Desmoronado no tribunal, ele falou de um homem que se tornará manipulador, paranoico, pronto para fazer qualquer coisa para salvar seu império. Ele revelou uma conversa secreta. Ele me disse: se ela falar, acabou. Faça o que for preciso. Ela não vai sofrer. Ethan, impassível a princípio, começou a perder a compostura. A máscara do milionário autoconfiante estava se desfazendo. Um dia ele se levantou e gritou que tudo era falso, uma conspiração contra ele. Mas era tarde demais. O júri havia descoberto a fachada. Após 6 semanas de julgamento, o veredicto foi dado: culpador em todas as acusações. O juiz, Laura Bennett, condenou-o a 25 anos de prisão criminal sem possibilidade de liberdade condicional. Mas antes de levá-lo embora, ela o deixou falar. Ethan, com os pulsos algemados, olhou para Meredith e disse: você venceu. Mas sem ela, eu já estou morto. Poucos meses depois, Meredith assumiu a gestão do Fundação Gracie Kalovay, incluindo um ramo jurídico, Vozes Silenciosas, que oferecia defesa gratuita a mulheres vítimas de abuso psicológico e ameaças em círculos de poder. Em uma conferência, ela disse: Gracie foi traída, mas também deixou sua marca. Palavras, uma verdade, coragem. Seu assassinato não deve ser um fim, mas um começo. Enquanto eu viver, falarei por aqueles que foram silenciados. E em seu escritório, em uma prateleira, estava sentado o diário de Gracie, aberto em uma página sublinhada em vermelho. Poder não é nada sem consciência. E mesmo em silêncio, eu me manterei firme. 2 anos após o julgamento, a cidade de São Francisco inaugurou um edifício de traça sóbria mais majestosa, o Centro Gracie Kalovay para a Verdade e Justiça. No hall de entrada, uma parede inteira era dedicada às mulheres, vítimas de injustiça, sobreviventes de violência doméstica, ex-prisioneiras que retomaram o controle de suas vidas graças à fundação. Cada rosto contava uma história. No centro, havia uma foto de Gracie sorrindo segurando um livro. A legenda dizia: ela não viveu para si mesma, mas para iluminar os outros. Meredith Shaw, agora presidente do centro, havia mudado. Ela não era mais apenas uma advogada brilhante, mas uma voz nacional pela reforma da justiça,
uma mulher respeitada, temida pelos poderosos que viviam nas sombras. Todos os anos ela dava uma palestra intitulada Os Silenciosos, que destacou mulheres silenciadas por homens poderosos. A mídia agora a apelidou de a Viúva Branca da Verdade, embora ela nunca tenha sido casada. Ela recusou a fama, mas aceitou o dever. Na prisão federal, Ethan Kalovai estava vivendo uma queda sem fim. Seus negócios haviam sido desmantelados. Sua fortuna confiscada. Às vezes ele recebia cartas anônimas de mulheres que conhecera e que agora ousavam se manifestar. Ele se recusou a lê-los. Um dia ele recebeu um pacote. Era um livro. O diário publicado de Grace. Deixado por um voluntário da fundação. Ele olhou para ele. Tremeu. E fechou a caixa sem abri-la. A cena final em uma adaptação cinematográfica seria esta. Um grupo de adolescentes de bairros carentes entra na grande sala do centro. Sentam-se ao redor de um advogado negro, calmo e sereno, que lhes diz: hoje vamos falar sobre como defender os outros e a si mesmo. No fundo da sala, o retrato de Grace a observa.